Boa tarde, professoras e professores. Estão chegando agora para o segundo momento da formação desta tarde. Eu sou Ana Paula da IFAP e quero apresentar o professor Jaime Leme, que conduzirá hoje essa formação. O professor Jaime, ele é licenciado e bacharelado em matemática, tem mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, mestrado e doutorado pela PUC São Paulo em educação matemática. E atualmente ele ministra aulas nas disciplinas de cálculo e matemática aplicada, além de trabalhar junto às unidades de pós-graduação do Centro Paula Souza. Fica à vontade, professor, uma ótima tarde e pode iniciar a sua apresentação. Obrigado pela apresentação, Ana Paula. Sei que muitos de vocês estavam na outra transmissão agora de etapa, que acabou de finalizar, mas segue algumas informações para aqueles que só conseguiram entrar agora, tá? Então, a Ana Paula vai ser a minha parceira nessa formação, irá fazer a síntese ela vai receber as perguntas que vocês enviaram via chat, vai fazer a síntese e a gente vai fazer uma conversa aqui, nós dois juntos, tá? De antemão, peço desculpas pela impossibilidade de responder a todas as questões, devido ao pouco tempo que temos. Como ela já anunciou, sou o professor Jaime Leme e vou apresentar a sequência de atividade 1 do 9º ano, do caderno Aprender Sempre, volume 3, material produzido para apoiar a recuperação e o aprofundamento dos assuntos do 9º ano de matemática para esse segundo semestre de 2020. É sempre um prazer essa troca de experiências, principalmente nos dias atuais, né? Pois todos nós, desde os alunos, pais, responsáveis, professores e gestores, estamos aprendendo e nos adaptamos a cada dia devido aos reflexos da pandemia. A fim de conduzir minhas orientações, vou compartilhar agora um PowerPoint. Por isso, peço um minutinho para eu conseguir acessar o PowerPoint. Então, compartilhando a minha tela. Compartilhei. Está compartilhado aí, Ana Paula? Sim, professor. Quero aproveitar para dizer também que nós temos já participando conosco, no 9º ano, 300 pessoas. Nossa, bastante, hein? Então, bem-vindo aos 300 professores que estão no momento com a gente aqui. Então, este é o nosso primeiro encontro de uma série que teremos ao longo dos próximos meses. Lembre-se de ter seu material em mãos para as devidas anotações. Assim, temos como a pauta formativa 1 a sequência de atividades 1 do caderno de matemática do ensino fundamental 9º ano. Esse caderno ele pode ser acessado aqui no site do Currículo Paulista. A Ana Paula vai disponibilizar pelo chat, ou já disponibilizou, o endereço aqui para o acesso, porque ele é meio grandinho para ficar ditando o endereço. Então, é só entrar lá pelo chat. Se não conseguiu, pergunta para ela que ela responde e passa para vocês o link para acessar esse material. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde que estaria esse material para ficar bem claro. Deixa eu achar aqui, que tem um monte de página aberta aqui. Aqui. Então, aqui está a página do Currículo Paulista, Aprender Sempre. Aqui estão os cadernos do aluno, tanto de língua portuguesa e logo abaixo o de matemática. Observe que aqui tem o volume 1, volume 2, volume 3. O foco dessa formação é o caderno que está disponível no volume 3, ou seja, aqui do 9º ano. Então, a gente procura anos finais, volume 3, 9º ano. Vou até abrir um para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui está o caderno do 9º ano de matemática. Então, aqui vem aula 1, trata das figuras planas. Aqui dos quadriláteros. Aí na aula 2, semelhanças de figuras planas e associação de lados e ângulos. Então, mostrando rapidinho o material do 9º ano. Aula 3 e 4 vai falar ainda sobre as semelhanças de figuras planas em malhas quadriculadas, uma ampliação depois que foi discutido as condições de ser figuras planas. E também na aula 5 e 6 trata dos números racionais e suas diferentes representações. Tá? Nessa primeira parte da sequência de atividades, vamos ficar basicamente, então, relacionado à ideia dos quadriláteros, ou seja, um pouco da área da geometria. Lembrando que aqui o objetivo não é ensinar ou dar aula em 45 minutos, ficaria inviável. E também porque vocês já têm uma bagagem grande de conhecimento.
Eu estou aqui mais preocupado nas reflexões que podemos fazer sobre esse conhecimento que vocês já conhecem, tá? Então, vamos começar aqui vendo a nossa pauta. Tenho como premissa apresentar atividades que conduzam uma reflexão sobre os assuntos tratados em cada uma das sequências didáticas do material do 9º ano. Sei que a falta do contato presencial entre nós é um elemento dificultador, porém necessário na atual situação que estamos vivendo. Assim, acredito que as dificuldades nos fazem melhorar e nos adaptar a novas situações. Estou pronto para desafiar o interesse de vocês, mesmo à distância. Por isso, peço também que se permitam enfrentar essas adversidades e experimentar essa oportunidade da melhor forma possível. Desse modo, nossa pauta de hoje será de apresentar a estrutura da transmissão, falar um pouco sobre as figuras planas, em especial os quadriláteros, e também tratar sobre figuras semelhantes. E para atender os objetivos propostos, trabalharemos com 2 atividades, uma que trata sobre a classificação dos quadriláteros e outra sobre figuras semelhantes. Existem N formas de ensinar alguma coisa para alguém. Acredito também que o conteúdo em questão seja do conhecimento de todos vocês. Assim, pretendo nessa transmissão propor algo familiar, mas de forma diferenciada, possibilitando que reflitam sobre a forma que ensinam tais conteúdos, oferecendo assim novas formas de aprendizagem aos estudantes. Dessa forma, os objetivos desses encontros são refletir sobre a classificação dos quadriláteros e analisar as condições necessárias e suficientes para se considerar 2 polígonos semelhantes. Então, vamos começar uma atividade 1 aqui, que se trata da classificação dos quadriláteros. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Eu acredito que isso, nos encontros, sejam massacrados fortemente com essa relação. Só que mesmo essa repetição dessa relação, ainda a gente percebe que os alunos não compreendem muito bem esse relacionamento entre quadrado e retângulo. Mesmo essa relação sendo discutida há muitos anos por vocês aí, os resultados das pesquisas mostram resultados insatisfatórios. Alguns referenciais teóricos tratam do conflito entre 2 concepções. Para os alunos, um quadrado é um quadrado e um retângulo é um retângulo. Eles classificam esses objetos matemáticos pela sua forma, sem se atentar às suas propriedades. Tais objetos fazem parte do convívio diário e em diferentes situações. Assim, eles entendem que os quadrados têm 4 lados de mesma medida, e o retângulo é a figura que tem os lados opostos de mesma medida, sem se dar conta que o quadrado também atende essas condições. Mas qual o caminho que podemos propor aos estudantes para quebrar essa concepção que não reconhece que determinadas características abarcam outras mais específicas? Um caminho seria analisar as figuras geométricas não só pela forma, mas sim considerando as suas propriedades, que são os elementos caracterizadores dessa figura. Vou fazer agora uma analogia com vocês. Tá? Vou pegar uma analogia relacionada ao local de nascimento que uma pessoa pode ocorrer, né? Então, se uma pessoa nasce na Terra, aqui um pouquinho antes, é importante que os alunos saibam ler organogramas. E eu vou aproveitar esse organograma e olhar da forma geral para uma forma mais específica. E também depois vou fazer a leitura da categoria mais específica para uma categoria mais geral. Então, aqueles que nascem na Terra são chamados de terráqueos. Só que dependendo se eles nascerem mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito do mapa geográfico, eles são considerados, quem nasce do lado esquerdo, ocidentais, quem nasce do direito, orientais. Então, vamos pegar os que nasceram do lado esquerdo, eles são os ocidentais. Observe que os ocidentais, eles continuam sendo terráqueos, porque eles têm uma hierarquia mais baixa, né? Dentre os países que estão no Ocidente,
as pessoas que nascem nesses países podem nascer no Brasil ou não. Aqueles que nasceram no Brasil, eles recebem uma nova categorização, eles são chamados de brasileiros. E observe que ainda os brasileiros, eles continuam sendo ocidentais e também continuam sendo terráqueos. Só que dependendo do estado que a pessoa nasce, ela também recebe um nome específico. No caso, quem nasce no estado de São Paulo é chamado de paulista. Então, existe uma categoria de brasileiros que são paulistas. Mas nem todos os paulistas são brasileiros, né? Existem outros brasileiros que não nasceram na cidade de São Paulo. Só que no estado de São Paulo, tem alguns que nasceram na capital, que também recebem um nome que são chamados de paulistanos. E observem que, ó, quando eu faço a leitura do particular para o geral, todos os particulares atendem às demais categorias. Então, o paulistano, ele também é um paulista. O paulistano também é brasileiro. Os paulistanos também é um ocidental. E o paulistano também é um terráqueo. Então, quanto mais uma hierarquia menor tiver uma determinada, no caso aqui, o local de nascimento, ele vai herdando as características anteriores. E eu quero fazer essa analogia agora para a gente tentar discutir um pouco sobre os quadrilatos, também seguindo essa mesma ideia, que existem algumas figuras que ela possuem certas características, cada vez mais específicas, mas, no entanto, essas categorias específicas, elas herdam as categorias mais gerais, tá bom? Então, é uma analogia. Eu quero fazer essa analogia relacionada agora com as figuras geométricas. Então, vamos começar a fazer essa, olhando as figuras geométricas, esse organograma. E também eu vou fazer a leitura de cima para baixo, ou seja, do geral para o particular, e depois vamos fazer também do particular para o geral. As figuras, elas podem ser figuras planas ou figuras espaciais. Vamos nos atentar àquelas figuras planas, né? Aquelas figuras bidimensionais. As figuras planas, elas podem ser abertas ou fechadas. Vamos nos preocupar aqui agora com as figuras planas fechadas. Essas figuras planas fechadas, elas podem ser formadas por segmentos de retas, e se elas forem, elas podem ser chamadas então de polígonos. Ou essas figuras fechadas, elas podem ser formadas por curvas, né? Por exemplo, uma circunferência é uma figura plana, fechada, só que ela não é formada por segmentos de reta, então ela cai numa outra categoria. Então, vou me preocupar na categoria formada por segmentos de reta, que são os polígonos. Dessas figuras planas fechadas, que são os polígonos, eles podem ter 3 lados, no caso seriam os trilados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, e aí vai. Tá? Como não cabia tudo na mesma tela, eu fiz uma nova janela e vou partir dos polígonos aqui, tá? Então, voltando um pouquinho, a gente tinha os polígonos, que eram figuras planas fechadas, né? Formadas por segmentos de retas. Então, se fosse 3 lados, seriam os triângulos ou os triláteros, 4 lados seriam os quadriláteros, 5 lados seriam os pentágonos, 6 lados seriam hexágonos, e aí teriam várias categorias de polígonos. Vamos nos limitar àqueles polígonos que têm 4 lados, e eles são, então, os quadriláteros. Observe que os quadriláteros, a primeira categorização que eu posso fazer é se eles têm apenas 2 lados paralelos ou se ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, aqueles que têm 2 lados paralelos, somente 2 lados paralelos, eles caem numa categoria chamada de trapézio. Então, a única coisa que eu posso falar sobre o trapézio é que ele é um quadrilátero. E também que o trapézio ele é um polígono. Eu não posso misturar o trapézio com esses outros elementos aqui. Tá? Por quê? Porque ele só tem um lado de par, dois lados paralelos, né? Agora, a outra categorização onde tem 2 pares de lados paralelos, ou seja, os 2 lados opostos paralelos, por essa categorização, ele recebe o nome de paralelogramo. Então, a ideia de paralelogramo é aquele quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Esses paralelogramos, eu posso dividir ele em 2 grupos. Se eu verificar em relação à medida dos seus lados, ou eu posso verificar em relação aos seus ângulos internos. Quando eu vejo entre as medidas dos lados, eu posso ver que quando tiver os 4 lados congruentes, eu vou dar um nome específico para esse paralelogramo. Vou chamar de losango. Aqui não tem nenhuma relação com 4 lados congruentes com losango, né?
Já o retângulo tem, né? Quando eu começo a olhar o paralelogramo e verificar que ele tem 4 ângulos retos, por ele ter 4 ângulos retos, eu vou dar o nome desse paralelogramo de retângulo. E aqui, por último, existe uma figura de 4 lados, que ele possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. Ou seja, ele herda essas duas características anteriores. E eu vou dar o nome dessa figura de quadrado. Então, um quadrado, fazendo analogia lá com o local de nascimento, seria os paulistas, né? Os paulistanos, né? Seria a menor categoria. Então, o quadrado, ele herda todas essas anteriores. Normalmente, a gente verifica que o quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Mas eu também posso verificar que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango vai ser um quadrado, né? Porque existem losangos que não têm os 4 ângulos retos. Só os losangos de 4 ângulos retos que seriam os quadrados. E poderia falar também que o quadrado é um paralelogramo, é uma coisa que quase ninguém retoma essa relação, né? Todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. E o quadrado, ele também não deixou de ser um quadrilátero, o quadrado também ele é um polígono. Então, vocês observam que o quadrado, por ele ter a menor hierarquia, ele vai herdar todas essas características, essas propriedades que o antecedem. Tudo bem? Eu acredito que a grande maioria de vocês já tinham refletido bastante sobre a relação quadrado-retângulo, mas poucos tinham verificado. Nossa, não é verdade, todo quadrado é um losango. Nossa, que legal. Todo retângulo é um paralelogramo. Parece que é mentira. Não, um paralelogramo tem que ter ângulos diferentes de 90 graus. Não, não é necessário. Para ser paralelogramo, só basta dois pares de lados paralelos, ou seja, lados opostos paralelos. No caso, o retângulo atende essas características. Ele tem 2 lados paralelos. Então, o retângulo também é um paralelogramo. Conforme vocês vão fazendo esses relacionamentos, vocês começam a enxergar com outros olhos algo que vocês já estão acostumados a ver. Tudo bem? Então, essa questãozinha que eu queria falar com vocês. E por isso, tomem cuidado que as aparências enganam, né? Quando falamos de figuras geométricas, costumamos fazer um desenho para nos ajudar a pensar sobre a figura e muitas vezes descobrir boas relações entre seus elementos. No entanto, é preciso não acreditar apenas no desenho. Como já dizia Platão, as coisas materiais desse mundo, as quais podemos perceber pelos nossos sentidos, são meras cópias imperfeitas. Isso se aplica particularmente aos objetos geométricos, uma vez que são entes abstratos e só podem ser vistos, entre aspas aqui, né, pelos olhos da mente, né? Os objetos abstratos só podem ser imaginados mesmo, porque por mais que eu tente retratar ele numa folha de papel, vai ser uma mera cópia imperfeita. Assim, algumas características precisam estar assinaladas ou informadas para serem consideradas. Desse modo, a leitura dessa informação deve ser o foco de atenção. Então, agora vamos fazer a nossa primeira interação aqui, pessoal. Vamos usar aqui... Não, acho que não é a primeira não, né? A gente já começou? Já são tantas formações que eu já estou até me perdendo. Vamos fazer a nossa primeira interação. A gente vai poder fazer essa interação de 2 formas. Ou utilizando essa ferramenta chamada mente. Então, quem tiver fácil acesso à internet, consegue mexer no celular, entrar na página da internet, não tem dificuldade, vamos entrar agora no www.mente.com e digitar o código 91728, tá? Quem tem uma dificuldade não tem problema não. Vocês vão participar normalmente, só que vocês vão participar via chat. Então, vocês vão ficar mandando os questionamentos de vocês para a Ana Paula, e a Ana Paula vai fazer uma síntese. E mesmo se quem estiver participando no mês, também pode fazer a participação via chat. Pode fazer dos 2 jeitos, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, pessoal, tudo bem? Estão preparados para a gente começar? Deixa eu ver se o pessoal já entrou aqui no Mente. Talvez não tenha nem começado. Cadê ele? Aqui. Talvez não, porque eu não dei o play aqui. Pronto, já está aberto. Pessoal, quem colocou,
Observe que o código sempre vai ficar aqui na parte de cima. Não sei se todos estão enxergando, mas aqui tem o mente e o código 91728. Ó, já tenho 33 pessoas que colocaram. Dá um joinha para ver quem já chegou aí. 33 já conseguiram acessar. Vamos tentar acessar, ela fica bastante interativa essa ferramenta. Eu acredito que seja, não essa forma de interação, ela cresça bastante nos próximos anos em diversos segmentos aí. Ana Paula, o pessoal já está preparado para fazer as perguntas para você também? Quer fazer algum comentário antes de começar? Olha, professor, aqui no chat ainda não tenho nenhuma contribuição em relação ao Mente, mas o pessoal manda aqui dizer que está muito legal a aula, que eles estão achando muito bem organizada. O professor Clayton diz que a aula está muito boa e bem organizada, tá? Também o professor Anderson, ele comentou que nós podemos fazer essas relações usando conjuntos e subconjuntos. E é isso, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho começa a chegar. Legal, então vamos começar com a primeira pergunta. Já tem 41 aqui dispostos para iniciar. Vou começar então. Então, a primeira pergunta é se esse polígono, ou seja, o polígono abaixo é um quadrado. Eu estou pondo aqui o desenho de um quadrado na tela. Um quadrado não, estou pondo um desenho de um polígono na tela e estou perguntando se esse polígono é um quadrado. Então, quero que vocês olhem aí para a tela compartilhada e respondam se esse polígono é um quadrado ou não é um quadrado. Ou seja, é um quadrado, não é um quadrado. Vamos ver o que o pessoal está achando aí. Vou esperar um pouquinho antes de mostrar a resposta que o pessoal está fazendo. Quem estiver participando pelo chat já vai mandando para a Ana Paula. A Ana Paula ela vai fazendo uma síntese. O pessoal tem mais professores dizendo que é, tem mais professores dizendo que não é. Aqui, ó, eu já tenho aqui, Ana Paula, que tenho já quase 30 professores estão dizendo que é um quadrado e 9 professores dizendo que não é um quadrado. Você já tem alguma coisa chegando para você aí? Então, professor, aqui eu tenho a professora Valéria, o professor Jeremias, professora Fernanda, professora Valdirene e tantos outros estão comentando que esta figura é um quadrado. Então E aproveitando, o professor Marcelo está parabenizando o senhor pela sua aula. Obrigado, Marcelo. Aqui, ó, também aqui as respostas, ó, 38 aqui que estão utilizando o mente também falaram que é um quadrado. Mesmo batendo um olho aqui, se a gente perguntasse para um aluno, assim, talvez que ele respondesse utilizando a sua percepção, ele falaria, ó, lógico que isso não é um quadrado, né? Ele lembra muito aquela figura que é um retângulo, porque parece que os seus lados não têm a mesma medida. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, e depois eu volto para essa aqui, a gente faz uma discussão entre essas duas. E esse outro polígono aqui que eu estou colocando agora na tela? Esse sim, é um quadrado ou não? Vê que o pessoal responde para mim também, Ana Paula. Coloquei um outro polígono, quero saber se esse segundo aumenta o percentual de pessoas que acham que é um quadrado ou não. Olha, professor, aqui nós temos a professora Cíntia, que ela diz que sempre fala para os alunos não confiarem apenas na figura, mas ver as informações. Perfeito. A maioria das pessoas estão dizendo que é um quadrado. Isso. Sim, então, sim, vamos ver o percentual aqui. Aqui, ó, todos, por enquanto, 100%. Apareceu um agora aqui que está em dúvida. Que agora a gente antes ele sabia, agora já não sabe mais nada, ficou em dúvida, né? Então, A mas professora 99... Ágata, professora, a professora Ágata, ela disse assim, que está fora das proporções e que isso confunde os alunos. E põe uma carinha de tristeza, professor. A gente precisa convencê-la. Então, vamos tentar convencer a professora Ana Paula. Ó, aqui a gente Professora observa... Ágata. A Ágata, desculpa, a professora Ágata. Então, vou tentar te convencer, professora Ágata. Quando eu coloquei essa aqui, 11 pessoas acharam que não era um quadrado. Na segunda, só uma pessoa que ficou em dúvida agora. Então, por que será que essa daqui, quase todo mundo acha? Porque a nossa percepção fala, esses lados, a base e a altura desse suposto polígono aqui, são diferentes. Mas o que será que é mais importante? É a percepção
ou é as informações que nós temos? Aqui, se olhar as informações, a informação fala que os 4 lados têm a mesma medida de 3 centímetros e que os ângulos internos são de 90 graus. A figura que tem os lados de mesma medida e os ângulos internos 90 graus, se for um quadrilátero, é chamado de quadrado. Então, pelas propriedades, realmente isso aqui é um quadrado. Mesmo a sua forma não parecer, porque realmente aqui é bem claro que um lado é bem diferente do outro. Mas para a gente ter essa decisão, a gente usa a percepção, ou seja, a minha percepção diz que os lados são diferentes, mas o que está escrito diz que é igual. Quando eu montei essa segunda figura, eu fiz sem nenhum critério, ou seja, eu peguei aquela figura, vocês podem ver até que está meio achatadinha ela. Eu peguei a imagem dela e diminuí. Ou seja, com certeza também, se eu fosse usar a percepção, se eu fosse colocar uma régua, esses lados não seriam todos iguais. Mas a nossa percepção, ela engana. Fala, essa daqui parece mais um quadrado. Ou seja, honestamente, as duas figuras não teriam os lados iguais, porque são representações de alguma figura geométrica. Por isso que é importante que os professores se apoiem nas propriedades acima da sua própria percepção. Então, quem respondeu que são quadrado, essas duas realmente está correto, porque utilizou as propriedades acima da percepção, tá? Quem utilizou a percepção, na verdade, nem essa seria um quadrado, né? Porque teriam erros, né? Essa aqui seria mais um erro inaceitável, esta aqui seria mais um erro aceitável. Um pequeno erro, aqui seria um grande erro de percepção. Mas as propriedades é o que mandam no caso da geometria, tá bom? Então, eu queria meio provocar, logicamente, isso daqui, não é para falar olhando aqui sem nenhum dado que isso aqui é um quadrado. Realmente é para chamar a atenção da importância da propriedade das figuras geométricas. É uma questão provocativa, uma provocativa mesmo. Realmente é para falar ao aluno, caramba, é verdade, está escrito que tem 3 nos 4 lados, então é um quadrado. É uma questão para provocar mesmo, tanto vocês, como vocês podem fazer para provocar os alunos de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Oi, quer falar alguma coisa, Ana Paula? O professor Marcelo, ele cita aqui que sempre falamos, né, que os professores costumam dizer para os seus alunos que as figuras, os desenhos, né, são esboços. Isso. Então, esboços, croquis, é o que eu falei lá, que é o Platão, né? O Platão, segundo a teoria dele, existia um mundo perfeito e nós somos cópias imperfeitas, ou seja, os objetos geométricos é aquela figura perfeita que existe até num outro mundo, né? No caso lá, quem já leu sobre ele tratava que as figuras geométricas pertenciam a um mundo diferente. E aqui na Terra, nós fazemos cópias imperfeitas desses objetos matemáticos. Que nem o professor falou, é um esboço da figura. Na verdade, o nome correto é uma representação de um quadrado, né? A gente representa ele no papel, mas a gente tem que entender que aquilo ali, a gente não tem que ver ele fisicamente, a gente tem que enxergar aquilo ali como uma representação de um objeto perfeito. Isso que realmente é a parte da abstração da matemática. Agora vamos tratar sobre um outro assunto, que é a ideia de semelhantes. Quando eu ponho essas duas figuras são semelhantes? Eu quero só que vocês pensem um pouquinho aí. Eu não preparei um chat, desculpa, eu não preparei um mente, mas eu queria que vocês falassem para o chat. Olhando essas figuras, pessoal, fala para a Ana Paula, vocês acham que são figuras semelhantes? Sim ou não? Essas duas figuras. Então, enquanto vai respondendo aí, eu queria que vocês refletissem sobre isso. O que define a semelhança entre duas figuras planas? Que argumentos devo usar para afirmar que são ou não são semelhantes? Será que eu tenho que usar a ideia da palavra semelhantes, a ideia de parecido? Se eu fosse utilizar parecido, eu até poderia falar que realmente essas duas figuras são um pouquinho parecidas. O pessoal colocou alguma coisa aí, Ana Paula? Sim, professor. A maioria dos professores colocou que sim. O professor José Carlos, ele coloca que nós devemos observar as informações. Temos aqui 2 professores que diz que não, que nós não temos como garantir que elas são semelhantes, apenas observando a figura. Muito bem, para esses professores que destacaram essas coisas.
porque olhando, elas até se parecem um pouquinho, mas eu não tenho as informações necessárias e suficientes para dizer matematicamente que elas são semelhantes. Então, aqui, ó, eu trago essas mesmas figuras com as suas medidas. Então, a gente pode observar que os ângulos da esquerda são 4 ângulos retos, mas os ângulos da figura da direita não são. Então, novamente, a gente utilizou a percepção e justamente por talvez tendo uma telinha pequena, a gente não consegue perceber que essas figuras elas não eram realmente semelhantes, ou seja, elas não possuíam os seus ângulos internos congruentes. Isso é uma das características para definir o que é semelhante. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, se eu quero saber se uma figura é semelhante ou não, é o que define a semelhança entre duas figuras planas. É isso que nós vamos discutir aqui, quais são os critérios que precisamos utilizar para definir duas figuras planas. A gente vai discutir isso aqui nessa atividade 2, que a semelhança de figuras é um tema essencial para a discussão de que não podemos fazer afirmações a respeito de duas figuras geométricas apenas considerando as aparências. Por isso que eu falei para o pessoal responder pelo chat ali. Quem respondeu só estava utilizando as aparências. Alguns professores mais atentos falaram que, não, só olhando assim não dá para definir se é ou não é. Eles não falaram nem que sim, nem que não. Para essa determinação, é preciso considerar as condições para podermos afirmar que duas figuras são semelhantes. E quais são essas duas condições? Primeira, igualdade das medidas dos ângulos e proporcionalidade das medidas dos lados correspondentes. Vamos analisar junto a seguinte situação. Então, aqui eu trago na aula 2, a atividade 1, um exemplo. Vou até dar uma ampliada nela. Então, é perguntado, aqui, essas duas figuras são planas ou não? E dão algumas características. Então, o que devemos responder a nós mesmos antes de tentar responder a pergunta feita se essas perguntas são semelhantes? O que define a semelhança entre duas figuras planas? Que argumentos devo usar para afirmar se as figuras apresentadas são ou não são semelhantes? Quando estruturamos o pensar, a posição das figuras não é o que define se elas são semelhantes ou não, mas sim suas condições enunciadas. Vamos ver aqui o próximo slide. Essas figuras agora, elas atendem às condições de serem figuras semelhantes? Então, para verificar se vocês entenderam legal mesmo quais seriam essas condições, eu vou fazer uma pergunta usando o Mentimeter. Então, novamente, eu vou entrar lá no Mentimeter. O pessoal... Eita, espera só um pouquinho aqui. Não dá mais. Entrando no Mentimeter aqui. O pessoal já respondeu, acho que eu tinha passado sem querer. Mas tudo bem, quem já respondeu não tem problema. Eu vou perguntar agora, falando nisso que eu já falei, o que vocês acham? Será que todos os quadrados são semelhantes entre si? Olha que pergunta diferente, uma pergunta que sai do tradicional. De vez eu pegar duas perguntas, duas figuras quaisquer, eu pergunto, se eu pegar dois quadrados quaisquer, eu posso garantir que eles são semelhantes ou não? Aqui, por enquanto, ó, 20 disseram que sim, 9 disseram que não. Está começando, está meio balanceado aqui. O pessoal está meio em dúvida se todos os quadrados são semelhantes entre si ou não. Quanto a essa pergunta, o pessoal já está respondendo alguma coisa aí, Ana Paula? Sim, professor. Aqui no chat, a maioria dos professores estão dizendo que sim, né? A professora Ágata coloca que sim, que tem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. A professora Ana Paula, minha xará, também coloca que sim, que são proporcionais. O professor Jefferson, professora Ângela, a Umbelina, Marilene e tantos outros colocaram que sim também. Isso. Por quê, pessoal? Porque a ideia de semelhança ou não tem duas condições necessárias e suficientes, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. E essas condições, não. Duas condições necessárias e suficientes. Então, quais são as duas condições necessárias e suficientes? Primeiro é ter ângulos congruentes, né? Ou seja, todos os ângulos da primeira figura têm que ser congruentes à segunda figura. Ou seja,
tem que ter a mesma medida. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui agora no PowerPoint, aqui se tem dois ângulos de 90 graus, esses outros só podem ser 90 graus, ou seja, tem todos os ângulos congruentes. E os lados não tem a necessidade, os lados eles não precisam ser congruentes, ou seja, ter a mesma medida. Eles precisam ser, sim, proporcionais. Então, se esse lado tem 4, esse outro lado tem 2, aqui o lado direito tem a metade do tamanho da esquerda, ou o lado esquerdo tem o dobro do tamanho da figura da direita. Então, os lados são proporcionais aqui, no caso, o dobro. Então, se ele atende isso aqui, a resposta é que eles são proporcionais essas duas figuras. Quanto aos quadrados, que nem alguns colegas já responderam também pelo chat, se eu pensar que todos os quadrados, para ser quadrado, tem ângulos de 90 graus, então quer dizer que ele já satisfaz a primeira condição, que é ter ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos congruentes. Então, a primeira condição é satisfeita, porque se ele é quadrado, ele tem sempre ângulos de 90 graus. Então, a primeira condição já é satisfeita. E independente do tamanho do quadrado, ou seja, do lado do quadrado, eles vão ser sempre proporcionais. Então, ele atende à segunda condição necessária. Logo, a resposta, que nem a grande maioria de vocês dissem, é que todos os quadrados são congruentes entre si, sim. Então, o pessoal que se atrapalhou um pouco, espero que tenha entendido a explicação por que colocaram não aqui. Talvez tenham olhado a percepção, mas se a gente pensar que todos os quadrados têm ângulos de 90 graus e lados proporcionais, a resposta realmente é sim, eles vão ser sempre semelhantes. Andando mais um pouquinho aqui, tomando agora parte dessa atividade, que ela está na aula 3, ela traz a discussão da mudança da posição da figura. Então, aqui eu tenho essa atividade, eu acho... Ixi, Maria, o que aconteceu aqui? Essa atividade, eu achei bem interessante. O que ela tem de interessante aqui? Que ele já afirma que essas figuras, elas são semelhantes. E se ela afirma que essas figuras são semelhantes, eu posso trazer o conhecimento da ideia de semelhante entre elas. Qual que é esse conhecimento? É que os seus ângulos internos são congruentes e os lados são proporcionais. Então, vou fazer uma pergunta no Mentimeter relacionado aos trapézios também. Todos os trapézios são semelhantes? Aqui alguns já começaram a responder. E eu vou pedir também para o pessoal que estiver participando via chat, dar uma olhadinha e mandar para a Ana Paula o que vocês acham. Será que todos os trapézios são semelhantes? Eu pergunto, todos os quadrados eram, né? Mas e os trapézios? Será que eles vão ser semelhantes? O que o pessoal está achando aí, Ana Paula? Opa! Então, professor, o pessoal aqui está achando que não. A professora Fernanda, o professor José Roberto, o professor Carlos, a Valdirene, a Amanda, a Ângela, Jeremias, todos que estão contribuindo aqui, por enquanto, estão dizendo que não. E realmente o pessoal já entendeu bem a ideia aqui. E se eu fosse pedir para justificar aqui, seria por quê? Que justamente o trapézio ele não tem necessariamente ângulos internos congruentes, né? Cada trapézio poderia ter ângulos diferenciados um do outro. Ele não tem aquela obrigatoriedade de ter sempre o mesmo ângulo, como no caso do quadrado. Então, a resposta aqui realmente é não. Os trapézios eles não são semelhantes entre si. É só uma característica do quadrado, tá bom? Então, vamos verificar se nós atendemos todos os pontos dessa pauta. Nesse encontro, fizemos uma reflexão sobre como pensar sobre a classificação dos polígonos. E vimos também quais são as condições para considerar dois polígonos semelhantes, que é lados proporcionais e ângulos congruentes. Estamos finalizando e no próximo momento vocês e o professor coordenador se aprofundarão as reflexões que fizemos juntos. Vocês também pensarão em como implementar essa sequência considerando a realidade das escolas em que atuam e o momento que estamos vivendo. Esperamos que as reflexões trazidas nessa primeira pauta formativa possam contribuir com o planejamento das sequências didáticas propostas e também na observação de avanços e dificuldades dos estudantes durante a realização das aulas. Tá, pessoal? Então, vocês mandem, por favor, agora
a seguinte questão via chat: como esta pauta contribuiu para a minha prática docente? Pessoal, são 45 minutos, são pouco tempo, não tem aquela interação entre professor que realmente prejudica muito. A gente tentou substituir essa interação utilizando aqui o Mente. Realmente a gente está fazendo, tentando, assim, o máximo que a gente consegue para propor a melhor formação para vocês. Então, um grande abraço a todos, espero revê-los muito em breve e força e sucesso para todo mundo aí. Ana Paula, se quiser dar as suas últimas palavras. Eu quero agradecer a todos os professores, colegas de trabalho que participaram desta formação intensamente, de uma forma muito carinhosa. O pessoal está agradecendo bastante a aula, dizendo que serviu bastante para reflexões, para que a gente possa melhorar a prática, aprendizado, que foi muito bom. Ou seja, é muito importante que a gente entenda a necessidade de nós estarmos sempre estudando e juntos, sempre juntos. O conhecimento nunca é demais. Agradeço muito a participação de todos. Muito obrigada e até uma próxima. E agradeço também a sua participação, Ana Paula. Um abraço a todo mundo aí, até uma próxima.